Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, que paulada em 2 pregões, hein? E nós, na verdade, estamos rompendo o canal de baixa para baixo, hein? Adeus 130 mil pontos, voltamos lá para os 125,3 mil pontos. E caramba, hein, gente? 1,79 de queda, dólar ainda nas alturas, né? Brigando o dólar futuro, inclusive na região dos 6, hein? Amor ao dinheiro na área, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, @PaiPeter, entre no Telegram, link na descrição, link para corretoras de cripto na descrição, curso na descrição e vire membro do canal. Vamos lá, hein, galera? Acho que eu fui ingênuo aqui, viu? Eu acho que eu sou ingênuo, aparentemente, porque quem esperava mais que isso é politicamente ingênuo, diz ex-ministro sobre pacote. O máximo que o governo pode esperar é que esse pacote dê uma sobrevida ao arcabouço fiscal até 2026. E daí volta à direita, a gente espera, né? Aí, para ele, o país enfrenta risco de grave crise fiscal se não reduzir gastos obrigatórios, tá? E assim, a gente vai ter o óbvio aqui nessa matéria, né? Eu, obviamente, brinco aqui com vocês, né? Mas eu estava otimista que viria algum tipo de milagre e coisa boa e talvez surpreendente nesse pacote de corte de gastos, aí não veio, né? O mercado se frustrou com as medidas de corte de gastos anunciadas pela equipe econômica, mas diante da forte resistência dentro do próprio governo do Lula, o pacote fiscal não foi tão ruim assim. A avaliação é de Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, que conversou com a reportagem do Infomoney após as medidas terem sido detalhadas, né? Segundo o economista, que comandou a pasta entre 1988 e 1990, hein? Tiozinho, hein? Durante o governo de José Sarney, quem esperava muito mais do que aquilo que foi anunciado pelo ministro da Fazenda é politicamente ingênuo. É sempre bom lembrar que estamos diante de um governo cujo DNA favorece a ideia de que o que impulsiona a economia do país é o gasto. A tese do gasto é vida, afirmou Mailson. Agora, como o mercado esperava algo muito profundo, com ataque a gastos obrigatórios e tudo mais, houve uma grande decepção. Realmente, 30 bilhões por ano é quase nada. Isso a gente já sabia, tá? Existe a PEC lá, acho que é do Kim Kataguiri e alguns outros deputados lá no Congresso, estima aí economia de mais de trilhão, né? Mas assim, é uma PEC provavelmente muito mais profunda, né? Eu não parei para ler nem me informar muito mais do que isso, e provavelmente não será bem quista no próprio Congresso, né? A gente não espera que isso ganhe força, mas quem sabe, tá bom? Para o ex-ministro da Fazenda, o Brasil tem um encontro marcado com uma grave crise fiscal, caso o governo federal não combata a explosão dos chamados gastos obrigatórios, como saúde, educação, pessoal, previdência, fundos constitucionais e programas sociais. Minha câmera tá meio travada, né? Será que volta assim? Ah, agora tá melhor, né? Enfim, o que não foi contemplado no pacote fiscal, tá? Nós caminhamos firmemente para um colapso fiscal em algum momento, se não for atacado o gasto obrigatório. As medidas que afetam o gasto obrigatório são muito tímidas, embora na direção correta. O máximo que o governo pode esperar, então, é justamente a sobrevida ao arcabouço. E aí tem entrevista na íntegra aqui. E tem mais, hein, galera? As más notícias não param por aqui. O mercado já traduz, obviamente, as más notícias ali no gráfico, tá? Mas JP Morgan já vê taxa terminal da Selic de 14,25% após anúncio de pacote fiscal, ou seja, estava 13,75%, caiu acho que para 10,25%, se lembra de cabeça bem, e voltaremos aparentemente para 14,25%. Sabe o que você faz, ô renda variável? Você que está investindo em renda variável, você e eu, né? Hoje à noite, evento especial, coletivo, choro no travesseiro. Todo mundo junto aí, todo mundo tem dinheiro na renda variável. Hoje à noite, na hora de dormir, bonitinho, vamos todos chorar juntos no travesseiro, porque não tem o que fazer, tá? O mercado tá desse jeito aqui, e você chora no travesseiro, ou no banho, ou no carro sozinho, tá? Você que escolhe. Então, JP Morgan previu nesta quinta-feira que o Copom, né, Comitê de Política Monetária, elevará a taxa básica de juros em 1 ponto percentual na sua reunião do dia 10 e 11 de dezembro e aumentou sua projeção da Selic ao fim do atual ciclo de alta de 13% para 14,25%, ao diagnosticar um aprofundamento do conflito entre política fiscal e a política monetária. Após o anúncio do pacote fiscal do governo, a instituição afirmou que o pacote falhou em recuperar a credibilidade da política econômica, destacando que uma depreciação do câmbio e uma piora nas expectativas de inflação devem levar às pressões sobre os preços, forçando o Banco Central a subir os juros em um ritmo mais acelerado do que pensado anteriormente. Eu quero ver a fala do Lula se isso acontecer, né? Obviamente eu torço para que isso não aconteça.
Mas se isso acontecer, eu quero ver a narrativa do PT e do Lula, agora com Galípolo lá, porque é a última reunião com Campos Neto como presidente. Galípolo já tem poder de voto, mais os outros indicados, e ano que vem começa Galípolo presidente. Então vemos agora o Banco Central aumentando os juros em 1 ponto percentual. Vamos ver, é a opinião do JP Morgan, tá bom? Mas a agressiva opinião, e o mercado socou queda, galera. Torçam bastante aí para a PEC lá do Congresso, de repente ganhar algum tipo de força, porque a coisa não tá bonita, tá? E aí, tem essa última matéria aqui, né? Mercado diverge do governo e estima a economia de 40 bilhões de reais num pacote de corte de gastos. Veja cálculos de Itaú, Santander e Warren. Vamos dar uma olhada, né? O mercado está cético quanto ao potencial do pacote de corte de gastos anunciado pelo governo. A estimativa do governo é de que as medidas levem a uma economia de 71,9 bilhões nos próximos 2 anos, sendo 30,6 em 2025 e 41,3 em 2026. As medidas incluem reajuste do salário mínimo acima da inflação, mas de forma sustentável, idade mínima para militares entrarem na reserva, limite para transferências de pensões militares, abono salarial restrito a quem ganha até R$ 2.640, corrigido pela inflação até atingir 1,5 salário mínimo, e crescimento das emendas parlamentares abaixo das regras fiscais. Segundo o executivo, as propostas que devem gerar as maiores economias são salário mínimo, com 2,2 bi em 2025 e 9,7 bi em 2026, fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, com o Fundeb, né? Com 4,8 bilhões e 5,5 bilhões, respectivamente, nos anos, e desvinculação de receitas da União, DRU com 3,6 e 3,8 bi, respectivamente, também. As estimativas do mercado, no entanto, divergem das anunciadas pela equipe econômica do governo. Então, o BBA diz que o pacote, na verdade, tem potencial ali de economizar 53 bilhões em 2 anos, sendo 23 no ano que vem e 31 no próximo ano, 2026, né? Já o Warren Investimentos estima uma contenção de 45 bi, com 19,2 em 2025 e 25,9 em 2026, também na casa dos 40 bi, e o Santander projeta uma economia de 40,30 bi, 3 bi na verdade, né? E 17,3 bi e 23 bi em cada... Enfim, deu pra entender, né? 17,3 2025, 23 2026. E o que o mercado diz sobre as medidas para o Itaú, então, o pacote de corte de gastos veio aquém do esperado e com poucas mudanças estruturais. Além disso, pode ser suficiente para o cumprimento do limite de despesas do arcabouço lá até 2026. O banco explica que a diferença para as estimativas do governo vem principalmente de uma menor expectativa de ganhos com reforço de medidas antifraude. O executivo também espera uma economia com a prorrogação da DRU. Os especialistas dizem que se os programas PED e MEI e Vale Gás entrarem no orçamento e nas estatísticas fiscais, conforme anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ajudará a diminuir parte das preocupações com criatividades contábeis, embora se implicar na economia fiscal. A economia prevista com as medidas em 2026 é de 31 bilhões, frente a uma necessidade estimada de 35. E, além disso, o pacote traz mais medidas de ganho de flexibilidade orçamentária do que redução efetiva de gastos, sendo uma incerteza adicional quanto à capacidade de transformar o ganho de flexibilidade em cortes efetivos, que tendem a ser necessários à frente, tá? Então seria muito melhor se o Congresso olhasse para a PEC, que veio direto do Congresso, tá? Em linha, a Warren afirma que os efeitos fiscais são menores do que os esforços requeridos para se cumprir a meta fiscal do ano que vem, também são insuficientes mesmo no caso de estimativa do governo, para produzir superávit primário em horizonte próximo. Além disso, o economista-chefe da casa, Felipe Salto, disse que o anúncio da mudança na faixa de isenção de imposto de renda acabou maculando o eventual efeito positivo do pacote, e foi aquela bomba que moveu o mercado pro negativo no dia de ontem, e eu mostro pra vocês, tá? Ontem o mercado deu uma paulada por causa desse papo da isenção de imposto de renda lá até 5 mil, né? Olha lá, Ibov 2,10 de queda, hein, galera? Que socada de baixa, hein? A gente saiu dos 130 mil pontos ontem pra 124 agora, 0,9, né? Lógico. Mas que doideira esse mercadinho, pegou todo mundo de calça curta, hein? É fuga de capital geral da nosso Ibovespa, né? Enfim, apesar disso, Salto reforça que as medidas são relevantes e estão na direção correta, mas em magnitudes erradas, né? Santander também afirma que as medidas são importantes, mas ressalta que criam incerteza até que o potencial seja concretizado, e vai dar sua torcida também, né? Uma avaliação geral indica que o pacote visava estender o novo arcabouço até 2026 por meio da redução de despesas obrigatórias e cumprimento do teto de gastos. No entanto, esse alívio será usado para outras despesas discricionárias, ou seja, essas medidas não alteram metas ou expectativas para o resultado fiscal, tá bom? E é isso, galera. É isso. Aparentemente, balde de água fria. Eu criei expectativa de algo um pouco mais concreto, um pouco mais claro, um pouco mais empolgante, um pouco mais revolucionário no bom sentido desse pacote de gastos, mas o que temos hoje, galera, vou traduzir aqui para vocês, é 2,16 de Ibovespa caindo e piorando, tá? E piorando, tá? Com volume de 16,67 bi,
e deve entrar mais volume no leilão num dia de feriado nos Estados Unidos, tá? Feriado dos Estados Unidos a gente espera geralmente 8, 9 bilhões no mercado apenas para Ibovespa. E o dólar já deu uma socada no dia de ontem, né? 2,62 de alto, sobe mais 0,6. Dólar futuro brigando na região dos 6, né? Imagina como é que tá o dólar turismo. É o que tem pra hoje, galera. Tem jeito, mercadinho sangrando. Comenta aí, quero saber a sua opinião. Faz o L, galera. É isso. Partiu.